sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou a Adriana Milani, cirurgia plástica, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, meu amigo Darwin Lesotti Heck, amigo e colega, e ele está aqui para conversar com a gente sobre uma cirurgia bastante complexa, com várias informações a serem desbravadas e desvendadas, que é a mastopexia, a cirurgia de elevação das mamas. Então, venha com a gente, que a gente vai conversar sobre isso. Darwin, muito obrigada por vir. Obrigada por estar aqui. Eu estou bem feliz de a gente poder ter essa conversa. E eu estou bem feliz pelos pacientes de te terem esclarecendo esse monte de dúvidas aí sobre a mastopexia. Como é que tu tá? Eu tô bem, Adri, obrigado pelo convite, tô bem feliz. E que bom agora a gente, né, conversando um tema, né, um assunto que a gente já conversa há muito tempo. Exatamente. É, E conversando em detalhes, né? em Porque são detalhes. conversas meio rápidas de corredor. E hoje eu tenho certeza que eu vou aprender contigo, então eu tô bem ansiosa pra gente começar. Mas antes da gente começar, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a tua trajetória, como é que tu chegou até aqui. Todo mundo quer saber um pouquinho aí sobre quem é o Darwin. Conta pra gente. Tudo bem. Eu sou natural aqui de Caxias do Sul e eu vivi aqui até os 17, 18 anos. E eu passei no vestibular, fui para Porto Alegre, fiz a faculdade na Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre. Me formei e fiz a residência de cirurgia geral lá na Santa Casa de Porto Alegre. Depois de 2 anos da residência de cirurgia geral, fiz a residência de cirurgia plástica na Santa Casa, que eu fui teu colega de residência. Eu me lembro de ti lá. Fomos colegas durante 3 anos, né? E quando eu acabei a residência, ah, então depois de 3 anos da residência de cirurgia plástica, a gente acabou. Eu fui para Barcelona, ganhei uma bolsa, fiquei meio ano em Barcelona, lá no Instituto Javier de Benito. E isso foi o primeiro semestre de 2014. Depois, eu fiz 2 estágios nos Estados Unidos, né? Um em Cleveland, na Cleveland Clinic, e o outro na Mayo Clinic. E eu voltei para o Brasil daí no final de 2014 e comecei a trabalhar, então, desde 2015 aqui em Caxias do Sul, né? Muito bem. Muito bem, é. É isso aí. Quem olha assim, eu e o Darwin, a gente é bastante diferente. Então, esses 3 anos de coleguismo ali na residência de cirurgia plástica foram muito enriquecedores, pelo menos para mim, porque a gente acaba aprendendo bastante com uma pessoa que traz características tão diferentes das nossas. E ainda aprendo, né? E Darwin, vamos ao que interessa. O que realmente faz a diferença na cirurgia plástica da mama, na mastopexia? É a técnica usada? É o cirurgião que está executando essa técnica ou é o paciente e as suas características? Pergunta bem interessante. Capciosa. É, então, praticamente todo dia, durante a semana, né, os dias que eu atendo, eu vou para o consultório todo dia atender os pacientes, a gente atende paciente querendo operar mastopexia, né? Essa é uma das cirurgias mais frequentes na nossa rotina. A mama é 50% do nosso volume cirúrgico. E os três fatores são muito importantes, né? A técnica cirúrgica, as condições do paciente, né? As características do paciente. E a outra que tu me perguntaste, desculpa. A técnica e o cirurgião, né? E Tipo, o o cirurgião cirurgião. que está Muito executando bem. essa técnica. Então, a palavra medicina, né? Ela deriva de uma palavra em latim chamada medere. Medere significa escolher o melhor caminho, né? Então, Então, o que a ao- gente faz na medicina, na verdade, né, todo dia, é tentar, né, escolher o melhor caminho para o paciente, orientar o paciente a escolher o melhor caminho, né? E quando a gente fala em cirurgia plástica ou qualquer tipo de cirurgia, quanto mais jovem, quanto mais saudável, quanto melhor a qualidade do tecido, quanto melhor o estado de saúde do paciente, tudo isso vai influenciar na maior probabilidade de a gente atingir um melhor resultado. Quanto melhor a técnica cirúrgica, né, quanto uma técnica mais refinada para aquele paciente, também melhor a probabilidade de a gente atingir o melhor resultado. E quanto mais habilidoso o cirurgião, quanto mais seguro, quanto mais habituado ele esteja com aquela cirurgia, também aumenta a probabilidade. A gente nunca vai ter 100% de certeza que a gente vai atingir um bom resultado.
mas o que a gente pode fazer é aumentar as chances de ter esses melhores resultados. Conduzir da melhor forma. Exatamente. Uhum. Então, as três coisas esses três fatores são muito importantes, né? Então, a gente preparar o paciente para a cirurgia, né? A gente vê o que a gente pode otimizar, se o paciente tem boas condições de saúde, se tem boas características, se tem coisas que a gente pode otimizar, a gente vai estar mais alinhado em atingir um melhor resultado, né? Ou um resultado que o paciente espera. E Darwin, aqui a gente vai falar mais sobre mastopexia. Mas quais são as queixas mais frequentes que as pacientes têm em relação às mamas que levam a paciente a buscar uma cirurgia de melhoria das mamas? Sim. Então, eu acho que, assim, uma história, assim, que é muito comum são pacientes que, enfim, já tiveram um certo volume mamário, uma mama bonita, daí passaram por um processo de gestação, amamentação, perderam peso, perderam volume mamário, e a mama caiu e perdeu o volume e perdeu forma, né? Então, a queixa está mais relacionada à forma e à posição da mama, né? Acho que essa é a queixa mais comum, né? A mama não tem mais um formato bonito e não está na posição correta, né? A mama ficou flácida, caiu, e a paciente deseja, então, melhorar a forma e a posição. Essa é a queixa que eu acho mais frequente. Existem também pacientes que não tão frequente assim, vão se queixar de ter uma mama maior, que é diminuir, mas o que eu percebo que é o mais frequente as pacientes queixaram da posição e da forma da mama. Então, quero melhorar a forma e a posição. Entendi. E assim, para a gente explicar um pouco melhor, a gente tem a mamoplastia redutora, né, que pode acontecer com ou sem uso de próteses. A gente tem a mastopexia, que também pode acontecer com ou sem uso de prótese. E a gente tem a mamoplastia de aumento, que normalmente acontece com o uso de próteses. Numa minoria, assim, quase ínfima dos casos, com enxerto de gordura, né? Tu pode explicar um pouquinho para as pacientes qual paciente vai para qual técnica? Perfeito, tá. Então, vamos começar com a mamoplastia de aumento, né? Mamoplastia de aumento... Que a gente já deixa essas para trás. A mamoplastia de aumento é aquela cirurgia, é uma cirurgia muito mais rápida, né? Uma cirurgia que dura ali em torno de 1 hora, às vezes um pouquinho menos, em que habitualmente a gente vai colocar um implante mamário com o objetivo de aumentar a mama vai aumentar o volume e, consequentemente, né? E talvez fundamentalmente a gente vai melhorar a forma e a projeção da mama, né? Aumenta o volume, mas objetivamente a mama ela vai ter um formato mais bonito, ela vai estar mais projetada. E esse é o objetivo da cirurgia. É uma cirurgia, então, que a paciente ganha uma cicatriz pequena, geralmente no sulco mamário. É uma cirurgia rápida e um processo de recuperação também muito mais tranquilo, né? A segunda cirurgia, então, seria a mamoplastia redutora. A mamoplastia redutora é quando a paciente tem uma mama muito grande, muito pesada, que habitualmente também está caída, a paciente tem uma queixa em relação ao peso da mama. É uma queixa também muito associada a sobrepeso e obesidade, né? E daí que o objetivo da cirurgia vai ser reduzir o volume. A gente tem que fazer uma redução importante do volume da mama, tirar bastante tecido mamário, tirar bastante pele, reposicionar esse tecido e tratar... Desculpa. Não, eu só quero te interromper, não sei se tu já concluiu, mas assim, aquela coisa, doutor, eu não aguento mais peitão, tira tudo e bota uma prótese. Isso é factível? Olha, na maioria das vezes não, né? Na minha rotina, na maioria das vezes não. Essa questão da gente fazer uma redução e colocar uma prótese, a gente vai trabalhar em pacientes que não têm uma mama tão volumosa, né? Ou eventualmente são pacientes que emagreceram muito, né? A mama era muito volumosa, elas conseguiram emagrecer, tiveram um bom emagrecimento, a mama continua pesada e a gente consegue sim fazer um esvaziamento bom daquela mama, né? Mas na maioria dos casos, quando a gente está falando em mamas muito pesadas, né? Em gigantomastias, a gente não vai associar o uso da prótese, né? Ou ainda, às vezes, aquela mama que é constituída de um tecido de muito pouca sustentação, que é o tecido gorduroso, diferente do tecido glandular. Exatamente. Aí, nesses casos, a prótese pode ser um bom preenchedor para essa mama também, né? Perfeito. E agora tu ia falar sobre as massopexias. E então, acho que esse é o tema principal, seria nas cirurgias que a gente vai fazer, vai retirar a pele, vai retirar tecido mamário e a gente vai utilizar
um implante de silicone, em que a função do implante de silicone é dar um melhor formato para a mama, né? Então, são pacientes que a queixa principal vai ser que a mama está caída e não tem um formato bonito. Uhum. E se a gente utilizar aquele tecido, se a paciente tem até uma quantidade de tecido, aquele tecido que a gente reposicionar, por ser um tecido mais mole, mais flácido, não vai dar o formato que a paciente deseja. Essa é uma pergunta das pacientes, né? Às É, vezes elas querem utilizar o próprio tecido, mas a maior parte das pacientes vem em busca de colo, né? De um colo mais perfeito. marcado, Exato. né? É. Que ela possa, conforme a maneira que ela se vestir, dar uma visibilidade para aquele colo. E isso é importante que elas saibam que a gente não consegue com o tecido próprio dela na grande maioria dos casos, né? Perfeito. Eu vejo que assim, na nossa rotina o mais frequente, assim, é disparado. A cirurgia mais frequente é utilizar implantes nessas Uhum. cirurgias. Porque quando a gente está conversando com as pacientes do que elas desejam, né? O que elas pretendem, elas querem uma mama com formato mais arredondado, elas querem um colo mais marcado. Então a gente só vai conseguir isso realmente com implante de silicone, Uhum. né? A gente conseguir atingir esse colo mais arredondado, esse colo mais marcado com o tecido mamário, fica muito difícil na imensa maioria dos casos, né? E assim, Darwin, tu acha. Na verdade, a gente sabe que às vezes as pacientes querem tudo e mais um pouco. E elas não estão erradas em querer. Mas, qual é a tua opinião sobre o levantar uma mama e manter ela num volume significativamente grande? Tu acha que isso é possível? É uma expectativa que as pacientes possam ter? É um desejo das pacientes, mas a gente sabe que é uma estratégia que provavelmente vai dar errado, né? O que naturalmente, originalmente sustenta a mama são os ligamentos, né? Então, para a mama ter uma queda, é que em algum momento essa mama foi pesada, suficiente para romper essas estruturas que sustentam a mama. Então, acaba tendo uma distensão da pele, dos tecidos, a mama perde a sustentação, perde a posição. Perdendo a posição, ela se deforma. Então, a gente fazer uma cirurgia, reposicionar, mas a gente continuar deixando essa mama pesada, quer dizer que esse resultado vai perdurar por muito pouco tempo. Uhum. Então, não é um planejamento inteligente. A gente tem que trabalhar esse tipo de expectativa com a paciente, né? Que se a gente deixar essa mama pesada, objetivamente o resultado vai se manter por muito pouco tempo. A paciente vai passar por um processo cirúrgico, uma cirurgia relativamente grande, um pós-operatório que demanda alguns cuidados e algum tempo. E para daqui um curto espaço de tempo, ela está novamente com uma mama caída e com cicatrizes, Uhum. né? Então, o que a gente vai identificar ali na frente é frustração É. da paciente. Infelizmente, a gente espera também dos pacientes um posicionamento, né? Até um livro que eu estava discutindo com os guris, que eu li recentemente, que é o do Essencialismo. Ali ele diz que não existe a palavra prioridades, existe prioridade. Então, se a paciente está me buscando para uma mastopexia, cujo nome significa elevação da mama, ela deveria estar buscando primeiro uma mama que se mantivesse numa posição mais alta no tórax. Perfeito. Se ela quer aumento mamário, aí a cirurgia é outra. Então, o paciente tem que ter para si qual que é a sua prioridade, porque nessa de tu querer um pouquinho de cada, acaba que tu não consegue. Uma coisa que eu sempre questiono, todos os pacientes vêm consultar comigo, assim, eu pergunto, o que tu considera uma mama bonita, né? Às vezes as pacientes estão acompanhadas, familiares, e daí eu questiono os familiares. E a gente percebe que o conceito da mama bonita, a forma é um pouco distinta, né? Um paciente gosta de uma mama mais arredondada, que é o mais comum, né? Um colo mais Uhum. marcado. Tem pacientes que gostam de uma mama mais natural, mas é unânime que uma mama bonita, ela tá na posição correta. Ela ocupa a Uhum. posição correta no Ela tórax. ocupa o tórax, né? Não o É, abdômen. exatamente, né? Então ela tá na posição correta e ela se projeta. E no momento que uma mama é muito pesada, ela vai perder a posição e vai se deformar. Hum. Então a gente elaborar uma cirurgia sabendo que o resultado vai permanecer por muito pouco tempo, Não vale a não pena. é um planejamento E ainda inteligente. assim, né, Darwin, eu acho muito, muito importante isso que tu falou sobre esclarecer com o paciente o que, que é bonito para ele, porque muitas vezes a gente se surpreende com gostos pessoais
completamente diversos do nosso. E aquela paciente que muitas vezes tem o desejo de uma mama volumosa e com mobilidade e não necessariamente restrita Exato. ao tórax, ela vai Perfeito. ficar muito frustrada se ela tiver uma mama no lugar, porém de um tamanho que não é o tamanho que ela vislumbrou, né? Exatamente. Então a comunicação pré-operatória, ela é fundamental para a gente se entender, de fato, né? Conhecer o paciente, conversar, né? Então, tu ter esse tempo para entender quem tu vai operar, o Uhum. desejo da paciente, o que que ela está depositando de expectativa nessa cirurgia, se ela está preparada para fazer a cirurgia, né? Como que ela se enxerga, como ela enxerga a vida dela, como ela enxerga essa cirurgia na vida dela, o que que essa cirurgia vai trazer de valor para a vida dela, né? São pontos fundamentais para a gente entender isso. E para a gente poder se identificar com a paciente se identificar com a gente e ter uma confiança, né? A gente poder confiar na paciente, a paciente confiar na gente e ter um relacionamento saudável e maduro para encarar uma cirurgia, um processo pós-operatório. E depois que a gente conseguir de fato entender o desejo do paciente, a gente tem que fazer essa avaliação anatômica para saber se aquela paciente está te trazendo uma anatomia compatível com o que ela quer. E Uhum. aí eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre como esses componentes, por exemplo, o tônus da pele ou a quantidade de tecido subcutâneo, ali, de tecido gorduroso embaixo da pele, ou a quantidade, o percentual que aquela mama tem de gordura e glândula, ou, de repente, o posicionamento do músculo, se ele é mais espesso, se ele é mais fino, se ele tem uma inserção mais próxima ao externo, se o osso do peito é mais largo, é mais fino. Enfim, todas essas características anatômicas, eu não sei se essa pergunta vai ser complexa a ponto de tu conseguir responder, mas a gente pode... Vamos dissecar um pouco isso, claro. Me diz como que isso impacta no resultado dessa paciente. Claro, então, na mastopexia ou numa mamoplastia redutora, são cirurgias que a gente tira o excesso de pele, a gente reposiciona os tecidos, mas a gente não muda a característica da pele, né? Uma coisa é o excesso de pele, a gente retirar a pele que está sobrando. A outra coisa é a flacidez da pele que vai continuar lá. Então, quanto mais flácida a pele, o resultado será um pouco pior comparado a uma pele de melhor qualidade. Bom, isso é o intangível, a gente não vai conseguir melhorar a qualidade da pele, a gente consegue tirar o excesso de E pele. detalhe, né, Darwin? Quanto mais acontecerem novas ressecções, mais adelgaçada aquela pele vai Perfeito, ficando. né? Se Mas tu observar a distância entre dois folículos pilosos, tu vai vendo que aquilo vai distanciando, e aquela pele vai ficando mais adelgaçada e frágil, e vai tendo cada vez menos condições de promover a sustentação. exatamente, vamos tendo mais estiramentos. Então, a qualidade da pele é um fator que limita assim, o resultado. A paciente, quanto mais próximo do peso ideal, melhor vai ser o resultado, porque o tecido mamário tem glândula e tem gordura, então quanto maior a quantidade de gordura, se a paciente tem sobrepeso ou às vezes obesidade, a gente vai conseguir fazer uma ressecção menor desses tecidos. Isso limita também um pouco o resultado. Em relação à musculatura, se a gente vai usar o músculo peitoral para estabilizar o implante, a paciente que tem um volume muscular, um músculo bom, um músculo adequado, ela faz atividade física, esse músculo ele vai ter mais força para estabilizar o implante, né? Uma paciente com mais idade, uma paciente por vezes 70 até 80 anos que a gente opera, né? Pacientes eventualmente nessa idade, e elas têm boas condições de saúde, mas o músculo é um músculo mais fininho, não vai conseguir estabilizar tanto. E isso também tem um limite, porque daqui a pouco uma paciente com uma hipertrofia muscular significativa, aí nós não vamos mais ter um aumento mamário, a gente vai ter um aumento muscular, E- porque o músculo vai achatar mais a prótese do que a prótese Perfeito, desenhar o músculo. Então, tudo tem uma margem, né, dentro daquilo também. Exatamente. Foi no final do ano passado, eu operei uma paciente, foi uma paciente bem diferente. Ela competia levantamento de peso, então ela não tinha aquele perfil da paciente que treina, faz crossfit, que tem um volume Uhum, muscular às sim. vezes aumentado. Ela tinha um volume muscular muito, muito grande, o músculo peitoral. E a cirurgia que a gente fez foi uma mastopexia com prótese. Então eu discuti com ela as duas opções, né? Eu falei, olha, a melhor técnica para a gente estabilizar o implante, visto que a tua pele é muito flácida, seria a gente estabilizar com a musculatura.
O ponto negativo é que teu músculo é um músculo muito potente. Com certeza, essa potência muscular vai amassar, deformar um pouquinho o implante. Então, isso, numa forma mais arredondada da mama, a gente teria uma mama um pouquinho mais achatada. Uhum. A outra possibilidade seria a gente colocar esse implante na frente do músculo. O implante estaria apoiado na tua pele, no teu tecido, que são mais flácidos. Então, a gente abriria a mão de ter uma posição mais elevada do implante, a gente teria uma mama um pouquinho mais baixa. Então, tu divide esse tipo de avaliação com o paciente para tu tomar uma decisão com o paciente, o que é o melhor caminho para ele, Claro. né? Tu explica as possibilidades. Isso é Né? personalizado e a escolha é do Exato. paciente, né? Essa A é gente não sabe qual é. são as customizações das técnicas que a gente pode fazer. Uhum. Por isso que a medicina é ciência, né? Então a gente vai usar o conhecimento da anatomia, o conhecimento dos conjuntos de todas as técnicas que existem, que a gente conhece, que a gente está familiarizado. Mas a arte está em aplicar essas técnicas em pacientes distintas, né? Porque nenhuma paciente é igual a outra, nenhuma, né? Existem pacientes parecidas, mas iguais não são. É como tu sentar na beira da praia e tu olhar as ondas, né? Tem ondas parecidas, mas toda onda é diferente, né? É como uma onda no ar, toda onda é diferente. Assim são as pacientes. Iguais. E a arte é aplicar essa ciência, aplicar essas técnicas em pacientes distintos, com pensamentos distintos, com expectativas distintas, com situações de vida distintas. Momentos de vida, né? Quantas vezes a gente vê a mesma mulher querendo coisas diferentes para si e para o seu corpo ao longo de uma trajetória de vida, né? E também a gente tem que entender em qual momento aquela paciente está. Por isso que, por mais que nós tenhamos que ter um domínio técnico, a paciente que vai buscar a técnica ao invés do cirurgião que vai selecionar ela para determinada técnica, ela muito provavelmente vai estar incorrendo em erro, porque não existe essa aplicação massiva da mesma técnica. Perfeito. Esperando um resultado que vai gerar uma satisfação, né, para a paciente. Perfeito. E uma coisa também, Darwin, que as pacientes todas querem fugir, né? E se nós pudéssemos, nós também fugiríamos. Mas por que a gente precisa das cicatrizes nessa cirurgia de elevação da mama? O que acontece quando a gente quer ser, talvez, um pouco econômico demais com essas cicatrizes para atender, de repente, o desejo da paciente de ter cicatrizes menores? O que tu tem a me dizer sobre isso? Ninguém gosta de cicatrizes grandes, né? Talvez os cirurgiões plásticos, eles gostam menos que os pacientes de cicatrizes. Mas a cicatriz, o ônus da cicatriz, a extensão da cicatriz, ela está relacionada à quantidade de pele a ser retirada, né? Quanto maior a quantidade de pele a ser retirada numa cirurgia plástica, consequentemente mais extensa a cicatriz. Então, numa cirurgia onde a gente vai retirar o excesso da pele da mama, né, existem várias técnicas onde a gente vai posicionar a cicatriz, desde uma cicatriz só ao redor da areola, ou uma cicatriz que é ao redor da areola e desce até o sulco, ou a mais comum, que é uma cicatriz ao redor da areola, que desce até o sulco, e uma cicatriz no sulco mamário, que o pessoal chama de T invertido, ou ainda uma cicatriz em L, que desce até o sulco e só corre lateralmente, né? Geralmente a extensão, então, quanto maior a quantidade de pele a ser retirada, mais extensas serão as cicatrizes, né? E existem, sim, técnicas onde a gente pode reduzir um pouco a cicatriz, né? Então, geralmente uma técnica que a gente só vai ressecar a pele ao redor da areola e concentrar toda a cicatriz, a gente vai fazer uma ressecção maior de pele ao redor da areola e colocar toda a tensão da cicatriz ao redor da areola, né? Geralmente isso ocorre com uma cicatriz ao redor da areola com uma qualidade ruim, onde a gente vai ter uma descaracterização da areola, né? Então, por isso que não é uma técnica tão frequente. Sim, porque também a gente tem que manter o posicionamento da areola. Perfeito. E muitas vezes elevar essa areola, e não existe elevar essa areola sem levar ela através de um caminho de cicatriz. Exatamente. E, então, o que a gente tem que pensar é que a gente não pode querer diminuir a cicatriz comprometendo a posição e a forma da mama. Se nós vamos fazer uma cirurgia para posicionar a mama e ter um formato bonito
Existem sim pequenas estratégias que a gente pode reduzir a cicatriz, mas nunca comprometendo a forma e a posição da mama, porque esse é o objetivo da cirurgia. Exato. E assim, ainda sobre cicatrizes, tem duas colocações que eu gostaria de fazer. Primeiro, a gente não tá indo se operar para ter uma cicatriz. A gente está trocando uma mama numa posição ruim, com um preenchimento às vezes insuficiente, que muitas vezes é dificultosa até para acomodar dentro de um sutiã, por uma mama bonita, elegante, bem posicionada e que, como consequência, vai ter ali umas cicatrizes. E a segunda colocação é: a gente tem uma janela de exposição dessas cicatrizes, quando essas cicatrizes são mais vistas, mais fotografadas, mais registradas, normalmente é ao longo desse primeiro 1 ano de pós-operatório, onde as pacientes estão vivenciando mais o pós-operatório delas e os cirurgiões estão fazendo esse registro fotográfico, né? E às vezes é o período em que a gente tem acesso a essas cicatrizes. Mas muito dificilmente a gente, né, os pacientes têm acesso a cicatrizes antigas, de 2, 3, 5, 10 anos. Tem pacientes que voltam para operar conosco, com uma abdominoplastia antiga, com uma mastopexia antiga, que a gente tem que se esforçar para localizar a cicatriz. Exato. Então, a cicatriz, a gente não deveria se concentrar tanto em tentar evitar, porque ela só melhora ao longo do tempo. Exato. Né? E a maior prova disso é que quando a gente tenta ser econômico e deixa uma orelhinha, o paciente inevitavelmente vai voltar para corrigir e fazer essa cicatriz. Estender mais a cicatriz. Exato. E lembrando também, existem outros artifícios que podem ser adicionados depois para melhorar ainda mais a cicatriz, né? Então, tem cuidados depois da cirurgia que a gente vai usar praticamente em todos os pacientes. E num período a longo prazo, até micropigmentação, que ajuda a camuflar algumas cicatrizes, que a coloração talvez não fique então... Mas é importante dar o tempo ao tempo, porque paciente com 1 mês dizendo que cicatrizou mal, a gente não sabe. Não sabe, né? A gente ainda vai ter uma cicatriz avermelhada, viva, arroxeada, às vezes, e não necessariamente não vai ser uma cicatriz que vai ser uma linhazinha branca no fim das contas. A cicatriz com 1 ano, ela muda muito ainda depois de 1 ano, né? Uma cicatriz de mama, abdômen, a coloração, às vezes a espessura. Então, realmente, o tempo vai ajudar a melhorar. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência e entender, exatamente. O paciente entender por que as cicatrizes vão estar posicionadas aí. Tem que estar preparada, muito bem preparada, antes da cirurgia, né? Entendimento maduro. Tá na dúvida? Deixa o peito incomodar mais. Vai mais 1, 2 verão pra praia. Vai lá se deixar a cordinha do biquíni machucar o pescoço. Aí tu vai criar convicção para aceitar a tua cicatriz. Essa é uma conversa que eu tenho muito com pacientes. Às vezes os pacientes consultam pensando que eu vou só colocar uma prótese de mama ou vou só fazer uma lipo. Não vou precisar fazer abdominoplastia, eu não vou precisar fazer mastopexia, e tu explicando que o caminho é diferente, elas vão ter que fazer uma cirurgia maior, que vai ocasionar cicatrizes mais extensas, e elas... eu entendo que eu tenho que fazer essa cirurgia, mas ainda estou em dúvida com a cicatriz. E eu sempre falo com isso, o tempo vai te dar essa resposta. O tempo vai te dar a resposta. Ou assim, se tu precisar fazer um passo intermediário, entre de repente, bota uma prótese, vai que tu goste, acho que não. Mas talvez tu te beneficie de um volume maior por um tempo e depois tu venha com um nível de convicção maior para realmente retirar tua pele. Só não pode acontecer de tu achar que esse resultado não foi acertado, porque para esse momento, de repente, era o que tu precisava. Ou espera e faz o procedimento que já tem convicção de que o que tu quer é o que a mastopexia vai te oferecer, te organiza, espera, economiza, tira lá o teu tempo de férias, que é maior do que... Pensa sobre as cicatrizes. Exatamente. Olha outras cicatrizes, procura cicatrizes antigas, né? E vai amadurecendo a ideia. Também tem outras coisas além das cicatrizes, né? Que são ali os grandes fantasmas da mastopexia, até da mama redutora, que é a necrose de mamilo, né? Que se tu pudesse falar um pouquinho pra gente a respeito, também abrir algum ponto. Em casos mais dramáticos, as próteses, em abrindo pontos, essas próteses ficarem expostas. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Sim, bom, o ponto, eu diria assim, talvez um ponto-chave na cirurgia de mastopexia e na mamoplastia redutora é o reposicionamento da areola. Então, a gente vai pegar aquela areola que está caída, né? A mama está caída, a areola, consequentemente, está caída e a gente tem que tirar o excesso de tecido e reposicionar, né? Colocar a areola na posição
adequada. A gente vai ter que subir e colocar essa areola na posição adequada. Nesse processo de reposicionamento, a gente vai ter que cortar, liberar essa areola para a gente conseguir girar ela, né? Fazer um retalho, a gente chama de cirurgia plástica, e acender e colocar na posição adequada. Então, quanto mais caída essa areola, quanto mais a gente tem que levar, mais a gente vai ter que liberar os tecidos e, consequentemente, diminui o aporte de sangue, né? Essa diminuição de aporte de sangue, essa liberação de tecido, em alguns casos, ela pode provocar um sofrimento desse tecido. Então, diminui a quantidade de sangue, provoca um sofrimento desse tecido, podendo também ocasionar, então, uma necrose. Seria uma perda tecidual da areola, né? Que é uma das complicações que a gente mais teme nessas cirurgias. Então, os fatores mais importantes para a gente ter esse tipo de complicação é uma mama muito caída, tabagismo, né? Diabetes, pacientes diabéticos, né? Então, diabetes não controlados. Então, tem fatores que... Eu vejo também mamas muito densas e muito glandulares, densas, que são onde mamas mais tem que difíceis liberar... de acomodar. Exatamente, fica mais tenso, né? É. Então, são complicações raras, mas que podem acontecer. E quando a mama é mais caída, quando o paciente tem uma condição de saúde Mamoplastia secundária, vocês já fizeram? já foi mexida, então isso aumenta, sim, o risco da gente ter uma necrose, aumenta o risco de abrir, né? Então as cicatrizes ficam tensas, a tensão diminui, a quantidade de sangue que vai chegar na cicatriz, favorece ter uma infecção de ferida operatória, favorece abrir algum ponto que a gente chama de deiscência de sutura, né? Tendo uma infecção de ferida operatória, abrindo algum ponto, em alguns casos muito raros, essa infecção pode provocar uma contaminação do implante, né? Uhum. Esse implante aparecer ali na ferida, tá contaminado, e a gente tem que retirar esse implante, né? Então, uma vez o implante contaminado, a gente não consegue controlar essa infecção. A gente tem que tirar o implante para programar num futuro, depois de tratado todo esse processo infeccioso, a gente recolocar. Então, são complicações, embora raras, que a gente sabe que pode acontecer. E em pacientes que têm condições de saúde piores, fumam, né? Pacientes diabéticos, pacientes que têm a mama mais caída. Pacientes que já fizeram outras cirurgias maiores vão ter uma chance maior comparada a pacientes que não têm esses tipos de alterações. Né? Então é importante a gente saber que o sonho, sim, pode virar um pesadelo. E isso não é dependente da vontade do paciente e do cirurgião, mas toda cirurgia plástica traz em si em seu bojo, enfim, riscos, alguns que a gente consegue antever, outros que não necessariamente, porém, o mais importante é que o paciente tenha consciência de que a maior parte desses processos em que acontece alguma intercorrência, a gente tem como solucionar, né? Mas a gente vai precisar de muita colaboração, de paciência, de maturidade de ambas as partes. O cirurgião não pode ceder à ansiedade do paciente. Perfeito. O paciente tem que ser colaborativo e entender que a natureza tem o seu tempo. E em cima disso a gente não tem como interferir, né? Então aqui a gente está falando de complicação de risco. Sempre eu quero colocar uma grife, né? Enfim, um destaque sobre isso, porque eu acho que esse é um dos objetivos também do podcast, para que os pacientes tenham acesso a esse tipo de informação e também para não se sentirem tão azarados, porque são infrequentes, mas acontecem as complicações, Exato, né? Não é que tu tenha sido sorteado. Acontece. Exato, isso é um tema que eu gosto de conversar em todo paciente que vai consultar sobre possíveis complicações, né? A gente sabe, a gente explica, olha, a complicação mais comum, né? O mais comum é o paciente não ter complicações, isso que vai acontecer com a maioria dos pacientes. Exatamente. Mas tem algum percentual que vão ter, e desde complicações que são muito tranquilas de tratar e não vão nos trazer nenhuma dor de cabeça para o paciente, até complicações mais graves. E saber quem está mais predisposto, a chance de ter uma complicação é maior. E o paciente entender que sim, se tiver uma complicação, a gente vai encarar junto, né? O paciente vai cumprir o papel dele e vai confiar no médico, vai confiar no cirurgião que ele escolheu para tratar adequadamente esse tipo de complicação, né? Então, existe um compromisso mútuo de encarar esse tipo de problema se acontecer juntos, né? Aí que eu percebo, né, é uma coisa que eu sempre identifiquei desde o início da formação,
ah, como um cirurgião que é um bom cirurgião é aquele que trata bem as complicações, né? Todo cirurgião vai ter algumas complicações e o cirurgião que é bom, é competente, quando ele tem uma complicação, ele vai lá e ele mostra como ele é tranquilo, como ele é sábio, como ele não se deixa Como ele levar, também é paciente. e ele conduz bem aquilo e daí a É. gente, né? E a gente percebe como É é um verdade. bom É o cirurgião. diferencial, É o né? Porque diferencial. todos nós temos É, ótimos ele resultados, cuida né? bem do paciente. É. Ele cuida bem do seu paciente. E do contrário, aquele paciente, aquele cirurgião que às vezes não admite para si, né, que é às vezes negar as complicações que está tendo, deixa o paciente desassistido, mais inseguro do Inseguro, que né? nunca, sendo que o cirurgião é a pessoa mais habilitada para estar ao lado do paciente ao longo desse processo. Perfeito. E outra coisa que eu queria trazer para os pacientes é que a complicação não necessariamente vai te tirar da tua vida, da tua rotina, né? Às vezes, por exemplo, diante de uma necrose de mamilo, eu tenho uma paciente que recentemente aconteceu e foi assim um exemplo de serenidade em relação à complicação. Ela já tinha uma mastopexia prévia, a gente acabou tendo uma necrose de mamilo e aquele mamilo ficou uma necrosezinha seca e ficou ali como um curativo biológico por meses. Ela foi viajar para o exterior, até um destino meio tropical, enfim, voltou, continuou trabalhando e em algum momento aquela crosta se desprendeu e ela ficou com aquela área rosada muito próxima a um mamilo original. Então, a gente vê que existem maneiras e maneiras de encarar a complicação. A gente pode dar um acento muito pesado e negativo em uma complicação e a gente pode encarar a complicação com naturalidade e com praticidade, né? Com resolutividade. O que está ao nosso alcance, nós faremos. O que não está solucionado está até a hora em que houver espaço para a gente interferir novamente. Perfeito. Né? Perfeito. Com certeza a paciente estava muito bem cuidada e conduzida para ter esse nível de tranquilidade. Eu acho que Deus me mandou uma paciente tranquila. Obrigada, Darwin. Mas enfim, também a gente ganha em segurança com o tempo e consegue conduzir melhor os nossos E uma pacientes. coisa que eu percebo como o nosso relacionamento, né? A regra é pacientes que têm eventualmente uma complicação e a gente e são pacientes que exigem mais da gente, né? A gente vai ter que estar mais presente. A gente vai ver muito mais esses pacientes. Consequentemente, a gente vai se relacionar durante mais tempo. Acaba se desenvolvendo uma relação melhor que com os pacientes que a cirurgia vão tendo uma evolução totalmente satisfatória. Porque são pacientes que realmente percebem como tu te empenhou mais por eles, né? Olha, o habitual era não ter nenhum tipo de complicação e ter uma evolução muito tranquila e eu te vi algumas poucas vezes no pós-operatório e eu acabei vindo aqui, tu foi me ver no hospital e tu te dedicou e eles são pacientes mais gratos que os pacientes que têm uma evolução muito tranquila e 100% favorável. É algo que eu percebi, assim, já percebo e percebi há muito tempo. Porque não deixa de ser um desafio para ambas as partes, Exato. né? E a gente conseguir passar por esses obstáculos juntos dá uma sensação de gratificação muito grande, tanto para nós como terapeutas ali, quanto para os nossos pacientes, né? Porque todo sofrimento vai trazer um aprendizado e normalmente esse aprendizado é para ambas as partes, porque a gente também sofre com as complicações dos nossos pacientes. Com certeza. E Darwin, agora vamos para um outro lado. Quando a gente usa o músculo, a evolução pós-operatória, ela vai ser diferente do que quando a gente não usa o músculo? O que a gente deve esperar desse pós-operatório? Como é que ele se comporta? Então, a gente está falando de utilizar o músculo para estabilizar o implante, né? Então, eu acho que uma mudança que a gente teve mais recentemente, assim, né? Desde o final de 2020, 2021, pelo menos na minha rotina, foi de utilizar cada vez mais o músculo peitoral para estabilizar o implante, né? Então, antes de 2020, ali quando começou a pandemia, a maioria dos pacientes que eu operava, seja só colocar uma prótese de mama ou fazer uma mastopexia com prótese, eu colocava os implantes, na maioria dos pacientes, implantes na frente do músculo.
E com uma evolução técnica, né, que chama Duoplane com alça lateral de sustentação. É uma evolução da técnica submuscular, onde a gente vai Fala um utilizar. pouquinho pra... tu vai falar. Exatamente. Então, Ansiedade. colocar implantes atrás do músculo já existe há muito, muito, muito tempo, né? E pelo menos eu, e acredito que a maioria dos cirurgiões, a gente usava o músculo fundamentalmente como um elemento de cobertura para o implante, né? Então, aquela paciente que tinha muito pouco tecido mamário, uma pele muito fina, né? Eram pacientes, então a imensa minoria, eram pacientes que a gente, colocava implantes atrás do músculo peitoral, né? E então, consequentemente, a imensa maioria dos pacientes que eu colocava implantes mamários, seja num aumento mamário ou numa mastopexia, ganhavam implantes na frente do músculo e nenhuma minoria atrás do músculo. E com o avanço dessa técnica submuscular, porque a gente chama de dual plane com alça lateral de sustentação, uma modificação onde a gente não libera tanto o músculo peitoral. Dual plane significa que parte da prótese está atrás de um plano de músculo. E um pedacinho... E o segundo plano seria... um pedacinho do implante não vai ficar totalmente coberto pelo músculo, então... a gente chama planos. 2 planos, é uma técnica que existe desde, duplo. Desde 1999, é um cirurgião americano que publicou, mas em 2020 um cirurgião brasileiro publicou uma evolução, final de 2020, que se chama alça lateral, que é utilizar o segmento lateral do músculo, não fazer essa liberação lateral para estabilizar mais o implante, né? Então a gente vai ter um músculo peitoral estabilizando o implante, né? Então, a gente não fazer uma dissecção, uma liberação, uma violação tão grande desse músculo e utilizar essas fibras para estabilizar o implante. É claro que para a gente utilizar essa técnica, a gente vai ter que fazer um raciocínio na escolha dos implantes um pouco diferente. A gente não pode utilizar implantes grandes. A gente vai ter que usar implantes menores, né? Implantes compatíveis à base mamária do paciente, porque se a gente querer acomodar implantes grandes ali atrás, tu perde o recurso. A gente vai romper lateralmente essas fibras e a gente vai cair na técnica submuscular clássica, né? Então, o grande fator positivo dessa técnica é a gente conseguir estabilizar mais o implante com a musculatura e, consequentemente, esse implante não se apoiar tanto na pele, no tecido mamário. Se eu consigo estabilizar com a musculatura, o implante não se apoia tanto na pele e no tecido, consequentemente, eu vou ter um implante mais bem posicionado por mais tempo. Mas sem exceder a capacidade de sustentação. Exatamente, né? E escolhendo implantes, então, compatíveis à base mamária e uma técnica que não permite implantes grandes. Então, é uma técnica para pacientes que entendem, né? E vão querer mamas médias para pequeno. Né? Entendi. O implante estando atrás, o músculo estabilizando, no início o músculo vai pressionar um pouco esse implante, então o paciente tem uma sensação de pressão. E a mama fica um pouquinho amassada, o implante fica um pouquinho amassado nos primeiros dias. Com o passar do tempo, a fibra muscular vai alongando, mais vai alto, relaxando, às vezes, também, mais alta, e vai tendo uma melhora do formato da mama e do implante, não tendo essa compressão, né? É claro que a gente tem que cuidar, como a gente havia comentado antes, em pacientes que têm um músculo muito potente, muito volumoso, né? Existe também a possibilidade de customização da técnica. O músculo peitoral tem 2 folhetos, né? Então, quando a gente fala dual plane customizado, a gente pode, por exemplo, fazer uma secção, a gente chama de miotomia, mas é secção das fibras do folheto posterior do músculo, né? Isso é uma possibilidade que a gente pode fazer em algumas pacientes, né? Em casos extremos, e a gente pode conversar sobre isso com as pacientes. Então, a utilização do músculo se dá nesse sentido e hoje é a técnica que eu utilizo na imensa maioria dos pacientes, tanto para mastopexia, para dar mais estabilização do implante, quanto na cirurgia de aumento, onde a gente só vai colocar um implante e a gente vai poder ter uma recuperação, né? Uma movimentação muito mais rápida dos braços, né? A gente trabalha... E essa recuperação rápida, a recuperação em 24 horas, né? A R24, ela é possível nas mastopexias ou ela só é possível no aumento mamário simples? Ela é a recuperação, a gente chama de protocolo de recuperação rápida, recuperação em 24 horas. Para isso, para a gente poder ter essa recuperação mais rápida,
É só numa cirurgia onde a gente vai colocar um implante, não vai tirar pele, não vai tirar tecido, então é uma cicatriz pequena no sulco, né? A gente não vai causar um trauma grande na mama, no tecido mamário, a gente vai abrir a pele, achar o músculo, abrir um pedacinho do músculo, colocar o implante atrás, né? Essa técnica do all-plane, alça lateral. Então, uma cirurgia muito pouco traumática, praticamente não tem nenhum tipo de sangramento, o implante está estabilizado Uhum. e a gente já no final da cirurgia, a gente vai colocar a paciente movimentar os braços para alongar aquela fibra do músculo peitoral. Então, a gente entendeu que não tinha nada atrás do músculo, agora a gente colocou o implante, é natural que o músculo dê uma pressionada, uma apertada nesse implante, a paciente sinta uma pressão e ela já começar a movimentar os braços, alonga a fibra do músculo, vai tendo um relaxamento e um pós-operatório mais fisiológico. E quando a gente fala nessa recuperação rápida, significa que o paciente pode voltar para a vida dele no dia seguinte? O paciente, olha, ele deve, desde o final da cirurgia, movimentar os braços, né? Alongar, tem exercícios que a gente ensina. O paciente pode, em 24 horas, dirigir e ele pode, em 24 horas, elevar até 15 quilos. Ele não vai para academia pegar uma barra de 15 quilos e fazer uma musculação com 15, mas ele pode. Então, tudo que se encaixa nesse tipo de movimentação, o paciente pode fazer. Agora, a vida normal depende o que é uma vida normal para o paciente, depende das atividades, mas ele está em processo pós-operatório, né? Ele não pode 24 horas mergulhar na piscina, ele tem uma ferida que ele precisa cuidar, né? Tu sabe que o meu posicionamento é um pouco radical em relação a R24, porque eu acho que dá muita margem para extrapolações, né? E hoje em dia, uma das minhas lutas dentro da cirurgia plástica é para que o paciente se respeite um pouco mais em relação aos seus traumas e muitas vezes é difícil orientar o paciente que ele vai fazer uma movimentação mais a nível fisioterapêutico do que propriamente que ele vai viver a vida dele e vai acumular um trauma no outro e vai tocar adiante. Então, essa é a minha ressalva, mas o que eu gostaria, assim, de saber de ti é se tu considera essa movimentação mais como uma fisioterapia ou como uma liberdade para o paciente fazer uma cirurgia hoje e amanhã ele trabalha ali um trabalho mais burocrático, ele já vai estar lá com dor, enfim. Então, são pontos que eu gosto, eu falo isso com os pacientes. O grande benefício dessa técnica não é o paciente poder se movimentar já no final da cirurgia ou dirigir em 24 horas. O grande benefício... Ou ir pra festa mostrar peito novo. O grande benefício copo. é que a técnica vai permitir uma maior estabilização do implante. Esse é o grande benefício a longo prazo, né? A paciente deve movimentar os braços, não é pode, ela deve movimentar já desde o final da cirurgia, porque esse movimento alonga a fibra do músculo, alongando a fibra relaxa, ela tem menos pressão, ela tem um pós-operatório mais fisiológico, né? Então, fazer os exercícios, e sim, tem um pouquinho de dor, né? Foi feita uma cirurgia, tem algo ocupando um espaço que até não existia, então tem um certo desconforto. Então, isso é um processo de reabilitação. E a gente vai permitir o paciente, daí sim, dirigir e se movimentar. O que a gente não quer, e eu não gosto, é quando um paciente nos procura porque tu faz aquela técnica. Eu quero operar contigo porque tu faz a técnica de operação rápida, né? Não, eu quero que as pacientes se operem comigo. Porque tu vai saber indicar essa porque técnica para aquelas que confiam em se mim, beneficiarem. porque pegaram referências, eu operei conhecidas, ele é um bom médico, ele cuida muito bem de mim. Até Consulta, porque tu não vai poder propor essa técnica exatamente, se identifica com o médico, se identifica com os cuidados. Exatamente. Então, esse é o nível de percepção que a gente quer que os pacientes tenham, e não que o paciente ele venha fazer uma cirurgia contigo por causa de uma técnica, né? E realmente a nossa rede social, ela vai mostrar parte do que nós somos, né, como médicos. Então, uma tecla que eu costumo bater bastante aqui é que nada vai substituir a avaliação presencial, né? Para tu construir algumas coisas e para tu destruir, enfim, desfazer outras impressões, outras motivações que estão te trazendo, que o paciente até ti, né? Então, a consulta médica, ela realmente vai ser o divisor de águas, né? Então, a gente
cada vez tem mais técnicas, cada vez tem mais tecnologia. Se fala muito sobre o futuro da medicina, como vai ser o médico no futuro, os robôs vão operar, a, a inteligência artificial vai prescrever o tratamento, mas é verdade que quanto mais o tempo passa, quanto mais tecnologia tem, quando a gente identifica um problema na nossa vida, a gente quer uma pessoa humana para ali te dar um conselho, para estar contigo, para te ajudar a resolver o problema. Então, essa é a figura do médico, né? Essa é a figura do médico. Não, eu quero um bom cirurgião, uma boa cirurgiã, eu quero alguém que faça técnicas que dão bons resultados, que operem num bom hospital, que seja cuidadoso, mas eu quero operar com alguém que valoriza a vida humana, que valoriza a vida dele, e, consequentemente valoriza a vida dos pacientes. Alguém que vá abraçar a vulnerabilidade do paciente, Perfeito, né? que vai cuidar de mim, que vai perceber que eu estou numa situação de fragilidade. Até porque nós temos ótimos resultados historicamente com gerações de cirurgiões plásticos muito anteriores a nós, né? Então, no fim das contas, a gente vai ter melhorias técnicas, a gente vai desenvolver, mas o cuidado, a seleção, o acompanhamento, a orientação é o que realmente vão impactar positivamente a vida dos nossos pacientes, né? Com certeza. Muito bem, alguma orientação de pós-operatório para os pacientes de mastopexia que tu gostaria de... Mastopexia, então, como a gente, voltando, né, para a cirurgia, que é uma cirurgia mais longa que colocar uma prótese, geralmente é uma cirurgia de, vamos lá, de 2h15 a 3 horas, né? E a gente não sei se é isso que tu vai falar, mas então por mais que o músculo esteja ali protegendo essa prótese, a R24 ela não vai se aplicar tanto em função da gente estar falando de cicatrizes e um rearranjo de tecidos muito perfeito. maior. Na mastopexia a gente tirou pele, a gente tirou tecido, a gente provocou um trauma grande no tecido mamário, na pele e na mama, a gente não vai poder submeter o paciente nesse tipo. No aumento, a prótese está ali protegidinha para o músculo. E aqui está bem estável a cicatriz de 4 centímetros. Cortezinho pequeno, Então, aqui, a gente nem traumatizou a glândula, né? Então, ali na outra cirurgia, na mastopexia, a gente tirou pele, pegou a areola, subiu a areola, tirou o tecido mamário, a gente descolou o tecido mamário do músculo. Então, a gente tem um trauma na mama muito maior. Consequentemente, é uma cirurgia mais longa, uma cirurgia que dura de 2h15 a 3 horas habitualmente, depende da mama, né? Uma mama mais pesada, mais difícil, dura um pouquinho mais. E tem um período de recuperação pós-operatória no hospital, geralmente um pouquinho maior, e que na minha rotina a gente vai ter um cuidado nas primeiras 2 semanas de movimentos delicados. Então, a paciente pode sim escovar os dentes, vai pentear o cabelo, mas são movimentos delicados, suaves nas 2 primeiras semanas, né? O que ela consegue fazer tendo esse tipo de cuidado, ela vai fazer. Passando 2 semanas, tá tudo bem, né? Geralmente 12 a 14 dias, que é quando a gente, na nossa rotina, eu vejo os pacientes a segunda vez, e a gente pode liberar já o paciente para dirigir, fazer movimentos amplos. E em torno de 4 semanas, a gente usa cola, geralmente, nessa cirurgia. A cola não substitui os pontos, a gente usa a cola como um curativo, né, para proteger a ferida. É o momento que a gente tira a cola. É o substituto do micropore. Exatamente, né? Para dar conforto no pós-operatório, né? Porque tem pontos, a gente deixa pontos embaixo da pele, são pontos absorvíveis. Mas em 4 semanas, a gente observando que a cicatriz está muito boa, que a mama está bem cicatrizada, né? A gente tem uma evolução favorável, daí sim a gente vai liberar a paciente fazer atividade física, a paciente vai voltando gradualmente à atividade física com 4 semanas. Essa é a minha rotina, né? Então, geralmente dirigir 12 a 14 dias, dirigir movimentos amplos, a atividade física, 4 semanas na mastopexia. Então, é um cuidado pós-operatório, é uma dedicação, exige muito mais do paciente, porque a gente traumatizou o tecido mamário, a gente tirou o excesso de pele, a gente tem cicatrizes maiores, a gente tem tensão na cicatriz e a gente vai ter que ter um cuidado maior para deixar esses tecidos cicatrizando, não dar mais distensão, né? Então, é bem importante, é fundamental isso. Exato, tem que se vestir por ocasião, né? Cada cirurgia provoca um determinado tipo de trauma e as recomendações têm que ser de acordo com isso. E outra coisa, assim, que tu estava falando, eu estava pensando que é importante que elas saibam. Quando a gente troca os primeiros curativos e tá tudo bem, não significa que deu certo.
Nem cicatrizou. Abriu o ponto, doutor, nem fechou. A Exatamente. gente sabe que a cicatrização, onde começa a ter um pouco mais de resistência em termos dos bordos ali da ferida, é ali em torno do 21º dia. Exato. Então, baixa a tua bola, evita movimentos desnecessários, faz o que for estritamente insubstituível, conta com a tua rede de apoio, sabe? Aciona as pessoas. A cirurgia, ela é muito mais do que... Ela é uma experiência social, né? Como tu te organiza dentro da tua casa, com as tuas relações, né? Então, faça um bom usufruto dessa experiência como um todo. Exato. E assim, Darwin, Perfeito. para finalizar, eu cheguei no teu consultório, tá? Vou me consultar contigo. Doutor Darwin, eu quero fazer uma cirurgia na mama, só que eu sei que o senhor faz a alça muscular porque eu gostaria da alça muscular, porque eu acho que se não for a alça muscular, eu não vou ter o meu melhor resultado, mas também eu preciso me recuperar no dia seguinte, porque eu não vou conseguir esse afastamento do meu trabalho. E eu também queria ficar com um volume bem parecido com uma amiga minha, que eu achei que ficou sensacional. Inclusive, ela se operou com o senhor. Que tu diria para uma paciente que está com todas essas ideias na cabeça e está chegando para uma avaliação contigo? Como é que tu maneja essa paciente? Ela é uma paciente que ela fez uma construção errada da cirurgia, né? Porque a gente vai elaborar um plano cirúrgico, claro, baseado no desejo, mas também baseado nas alterações. Então, primeiro a gente tem que ter o diagnóstico correto. Uma paciente que ela quer operar hoje para amanhã ela voltar a trabalhar, é muito difícil que ela consiga voltar, né? Ela está tendo uma expectativa muito grande, então provavelmente ela vai ter uma frustração. Ela pode estar muito bem no outro dia, mas a gente trabalhar com essa certeza que em 24 horas ela vai estar super bem, vai conseguir ter uma vida normal, não vai acontecer. E lidar com frustração é muito ruim, né? Então, a gente não quer lidar com frustração. Em pacientes que a gente identifica que vão ter frustrações, né? Então, melhor que elas tenham frustração com outros cirurgiões. E que que a frustração com a gente seja no sentido da gente não querer fazer aquela cirurgia, né? A gente ser honesto, né? Então, eu trabalharia dessa forma com a paciente, né? De elaborar o que é possível, qual que é a nossa caminhada habitual, né? E ver se ela concorda em trilhar junto esse tipo de caminhada ou não, né? E eventualmente tem pacientes que saem chateadas, né? Mas tem muitas pacientes dessas que saem agradecidas. E tem as pacientes que saem chateadas e passada uma semana volta para marcar. Teve uma paciente no ano passado que foi bem interessante, assim. Ela consultou porque ela queria fazer uma mastopexia sem prótese. E ela tinha uma mama que tinha uma queda muito, muito importante. Era uma paciente jovem, tinha uma musculatura boa, mas a pele, o tecido mamário muito caído, muito flácido. E ela queria fazer uma mastopexia sem prótese. E eu perguntei, eu acho até bem interessante a gente fazer uma mastopexia sem prótese. Mas como tu enxerga a tua mama depois, assim, o que tu gostaria? Eu quero uma mama redondinha, aquele colo marcado. E bom, a gente nunca vai conseguir isso sem prótese e nem nada parecido com isso. E ela ficou muito chateada, porque ela tinha consultado com outros cirurgiões e o combinado que ia ser sem prótese e o combinado era atingir uma mama, segundo ela, redonda. E eu falei, olha, tá tudo bem, eu não, né, se o teu desejo é uma mama redonda, eu só te operaria e colocaria um implante, mas qualquer outra escolha, no meu ponto de vista, não vai te atender, tu vai ficar frustrado, então, né, não vamos operar nada, e tu pensa sobre isso que eu te falei. E ela realmente saiu muito frustrada e chateada comigo, né? E passada, sei lá, uns dias, uma semana, 10 dias, ela voltou. Entendi, realmente, vamos fazer. E operamos, teve um resultado bonito, tá? Lá com a mama bem... Ela é jovem, tem uma musculatura bonita. Então, teve um pós-operatório tranquilo e tá com o colo mais arredondadinho, como ela queria. Isso é medicina, né? Exatamente, né? Então, o que dá, realmente, sempre o maior trabalho não é a cirurgia. A cirurgia talvez seja o momento mais tranquilo, né? A paciente está anestesiada, né? A sala está em silêncio, tem uma musiquinha
como a gente gosta, e a gente está performando todo o planejamento que a gente fez, e é uma coisa habitual para a gente. Uhum. Mas o que realmente dá mais trabalho, e talvez seja a parte mais difícil, é a gente entender e preparar o paciente para a cirurgia, a gente entender o paciente, entender as alterações e fazer com que o paciente perceba a nossa visão e cuidar desse paciente no pós-operatório, que pode ser muito tranquilo, na maioria das vezes, pós-operatório favorável, vai tudo bem, cicatriza bem. Ou, em alguns casos, uma complicação que a gente vai ter que atuar e tratar, uma complicação comum, que é fácil de tratar, ou eventualmente complicações mais raras, que podem prejudicar o resultado, trazer uma dor de cabeça maior. E a gente vai ter que se dedicar mais para solucionar junto com o paciente. Eu acho ainda que o mais interessante e para o paciente é buscar elementos através dos quais ele adquira um certo nível de confiança na pessoa que ele está escolhendo para operar ele. E a partir daí, que essa confiança se traduza em um nível de entrega e que o paciente possa tirar esse peso das costas, que é decidir técnicas. É como se eu fosse ter que ensinar a fórmula do argamassa para alguém que está fazendo um cimento para mim. Então, tira esse peso das costas, esse peso não é teu. Né? Tu tens que avaliar se a pessoa que tu está escolhendo, com base em informações que tu coletou, é suficientemente confiável, e a partir daí, relaxa, né? Que provavelmente a melhor técnica vai estar sendo selecionada para o teu caso. Exato. É isso aí. Muito bem. Muito bem, Dr. Darwin. Nossa, foi uma boa foi conversa. Muito boa a nossa conversa. Eu acho que aqui tem conteúdo para qualquer paciente desenvolver uma ideia pré-operatória bem densa e consistente, né? Que isso se traduza realmente em segurança. E falando em cirurgia mamária, que se a gente entender que talvez toda mulher é potencialmente candidata a operar a mama em algum momento da vida, né? Ou que é muito jovem, tem pouco volume e expressa a vontade de aumentar, melhorar a forma, ou que durante a juventude tinha uma mama bonita, mas depois da amamentação, ou com o tempo, a mama perdeu volume e isso incomoda. Então, a gente está falando de uma população muito, 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 muito grande. E a gente está falando de cirurgias, eu vou te falar por mim, eu já operei 3 vezes a minha mama e não pelo mesmo motivo. Justamente por esses motivos que tu falou, a gestação, lá na juventude era por isso, depois teve a gestação, depois tu amamentou, depois tu amamentou, né? Então, não só a gente provavelmente vai ter que fazer essa cirurgia, como muito provavelmente mais que uma vez, né? Exato. E o entendimento que se a paciente opta por fazer, que seja positivo, e que se a gente decida operar a paciente, a gente se identifica, esse é o grande valor, que a gente sinta que a gente vai ter capacidade de entregar algo positivo na vida do paciente. Porque a gente não quer operar quem a gente percebe. Eu não quero fazer uma cirurgia para fazer uma cirurgia, eu quero fazer uma cirurgia porque eu vejo que a cirurgia que a gente vai fazer, que eu vou fazer na paciente, traga algo de valor, seja importante na vida da paciente. Exatamente. Né? Não seja uma medida fútil, né? E para isso exige tempo, né? Tu ter paciência para poder conversar e entender melhor com quem quem está consultando contigo, um pouco da vida. Conhecer a paciente, né? Porque também a gente tem que confiar nelas, né? Exato. É isso aí. Gente, vocês gostaram? Eu tenho certeza que sim. Eu gostaria muito que vocês dividissem comigo. Se alguma dúvida de vocês for sanada, eu vou ficar super feliz em saber. E o que ainda, de repente, sobrou de dúvidas ou dúvidas que vieram a surgir, por favor, escrevam aqui embaixo, que eu vou pedir para o Darwin responder para nós, para vocês, tá? E muito obrigada mais uma vez. Obrigado, adorei. Que bom, eu também. Estou bem feliz com esse material. Bem feliz. Obrigada, eu sei que tua vida é bem corridinha, né? A gente vai seguir por muitos e muitos anos ainda conversando sobre... Espero que sim, e se vocês quiserem me apoiar nessa campanha que eu tô fazendo de pedir pro Dr. Darwin parar de pular de paraquedas, eu acho que vai ser muito importante para a sociedade, porque a gente tira ele, então, de uma zona de risco que eu acho completamente desnecessário. Desnecessário foi esse meu comentário, mas tá dito. Tá bom. Obrigada, meninos. Obrigado. Gente, obrigada pela audiência. Obrigada por ficar conosco até aqui e até o próximo episódio.